E o nosso trabalho sobre a ISO 9001 continua aqui no nosso canal a todo vapor, continuando o requisito 8 da norma que fala de operação, entrando na aula de hoje no requisito 8.2.1, onde falamos sobre comunicação com o cliente. Para entender cada requisito, como aplicar, não cair aí em ciladas durante a auditoria, vem comigo para a aula de hoje. Curso sobre a metodologia 8D já está disponível e ajudando muita gente. Então, clica aqui no link na descrição abaixo e adquira também a sua vaga para não ficar por fora desse grande aprendizado e aplicar aí também no seu dia a dia, na sua empresa e crescer cada vez mais aí na carreira profissional dentro da qualidade. Oi gente, seja muito bem-vindo ao canal do 3ex. Eu sou Tom Trindade e sabe que é uma alegria ter você aqui trilhando conosco essa jornada sobre a ISO 9001, e você que está chegando agora, é uma alegria te receber em nosso canal. E se está chegando agora, se inscreva, ative o sininho de notificação, porque semanalmente nós trazemos um novo conteúdo sobre a gestão da qualidade e também agora sobre a série ISO 9000 que estamos trabalhando requisito a requisito desde o primeiro, trilhando aí uma longa jornada, e chegamos agora na seção 8 da norma, em específico aqui sobre o requisito 8.2.1, e vamos agora falar sobre o requisito de comunicação com o cliente, entendendo então o que a norma nos traz sobre a etapa de requisitos para produtos e serviços. E sabemos que produto e serviço sem ter um cliente não tem sentido nenhum. É por isso que a norma traz seções específicas, requisitos específicos, onde se trabalha o que o cliente deseja, ou a melhor forma de atender o cliente e fazer com que ele permaneça aí no seu rol de atendimento, na sua carteira de clientes, como aí é muito costumeiro falar no mercado. Mas então é isso que nós queremos ver na aula de hoje. Vamos ver o que diz para nós o requisito 8.2.1. Nesse requisito, nós vemos que a norma diz que a comunicação com o cliente deve incluir. Então esse requisito fala particularmente sobre essa atenção da comunicação com o cliente que a empresa, que o CNPJ tem que ter quando aí vai atender o seu cliente. E de que forma nós vamos viver isso, vamos aplicar isso no dia a dia. A norma vai explicando para nós. A comunicação com o cliente, ela deve incluir, e se deve é um requisito, e não fazer, eu estou aí infringindo então, o requisito da norma, e então aí passivo de não conformidade. Deve incluir, prover a informação relativo a produtos e serviços. Ou seja, se você fabrica um produto ou se você entrega um serviço, nós temos que prover para o cliente fontes onde ele vai poder coletar informação relativa a esse produto e a esse serviço. Ah, mas de que forma que eu vou fazer isso? Hoje, por exemplo, é muito comum usar o Instagram, usar o WhatsApp, e isso são formas de você deixar disponível a informação sobre o seu produto. Ah, mas que informação é essa, Tom? Opa, informação de especificação, cor, como utilizar, a melhor forma de utilizar, quais são os cuidados que tem que se ter, quais são os detalhes que aquele produto oferece, vem com acessório, não vem com acessório, opa. Essas são algumas informações que o cliente deve ter acesso antes de comprar o seu produto ou após a compra, de como utilizar o seu produto. Por exemplo, é muito comum, quando vendemos um produto principalmente complexo, que ele vá com um manual de instrução. O que é isso? Isso é uma das fontes de informação relativa ao produto que nós estamos oferecendo. E relativo ao serviço por exemplo, um site. Você tem um site da sua empresa, onde você faz ali a entrega de algum serviço, seja ele qual for. Vamos supor que você entregue um serviço de manutenção de automóveis. Opa, estou lá no teu site, é necessário que tenha informações relativas a que tipo de manutenção você oferece. Ou para quais tipos de automóveis você oferece manutenção. Quais são as particularidades de cada serviço? Opa, prestamos serviço de revisão. Opa, interessante, mas na tua revisão, quais são os serviços que estão incluídos nessa revisão? Então seria interessante você relatar dentro do tópico de revisão quais são os itens que você verifica dentro de um automóvel quando está aí se falando desse seu serviço. Olha que interessante. Então é esse tipo de informação que precisa ter um canal e precisa estar disponível para o cliente. Então tem que prover essa informação. Pode ser no site, pode ser numa página do Instagram, pode ser numa publicação onde, por exemplo, tem no WhatsApp, e aí existem as formas industriais de trabalhar aí com o WhatsApp Business, por exemplo,
não é propaganda, mas é uma forma de utilizar e é uma metodologia muito utilizada nos dias de hoje. Então, existem muitas formas de se colocar isso através de fichas técnicas, através de manual de instrução, através de portfólios de produto, por exemplo, separados em jornaizinhos, enfim, há muita diversidade de como atender este requisito, e isso vale tanto para produto como para serviço. Devemos então nos preocupar em como a informação vai estar disponível para o cliente. Depois, no item B, diz para nós da seguinte forma: lidar com consultas, contratos ou pedidos, incluindo mudanças. É engraçado porque a norma usa aqui o termo lidar. A gente não via esse termo na versão 2008 da norma. Quando ela fala lidar, é que você precisa encontrar formas de trabalhar com as necessidades do seu cliente sem estar engessado de alguma forma. Ou seja, você não é obrigado a aceitar algo do seu cliente. Você não é obrigado a firmar um contrato com o seu cliente. Você não é obrigado a aceitar um pedido. Mas você tem que ter formas de lidar com isso. Ou seja, quando você vai dizer não, de que forma que é esse não? Né? Quando você vai recusar um contrato, por exemplo, porque de repente o teu cliente não atende os requisitos necessários para que você possa prestar um serviço adequado, ou que ele possa utilizar adequadamente o teu produto, de repente isso pode ser uma situação com que faça com que o contrato não seja firmado no final da negociação entre ambas as partes. E isso pode ser da parte da empresa que está oferecendo o produto ou o serviço. Por que não? Então, essa forma de lidar tem que fazer parte da comunicação com o cliente. Ou seja, quando que é firmado um contrato? De que forma que é esse contrato? Quando que se estabelece o contrato? Quais são os requisitos que a minha empresa busca num cliente para que possa, de fato, oferecer um bom serviço e entregar um produto que ele possa utilizar na sua totalidade, da qualidade dele, digamos assim, que de fato possa satisfazê-lo no uso pretendido daquele produto, no uso adequado daquele produto. Então, as consultas, né, que o cliente quer fazer, ele quer tirar uma dúvida, ele quer fazer algum contato, ele quer fazer uma visita, ele quer saber se você fornece amostras de produto. Opa, qual é o canal? Qual é a forma que ele vai entrar em contato com isso? Onde isso está disponível? Então é importante que esse tipo de informação chegue ao cliente. Isso é comunicação. Em relação a contratos, que eu estava dizendo, quais são os tipos de contrato? Contrato de médio prazo, longo prazo, contrato imediato, de uma entrega, não tem contrato para tal modalidade de produto. Isso também é importante estar estabelecido. Como que o cliente faz para realizar um pedido, pedir uma cotação? Onde que ele faz isso? Por que canal? Por que acesso? É pelo site? É pelo celular? É por ligação? É por e-mail? Seja qual for, isso deve estar oferecido ao cliente. E também deve-se haver aí, quando a norma diz incluindo mudanças, opa, eu fiz um pedido, mas eu quero mudar esse pedido. Como que eu faço? Eu fiz um contrato, mas eu quero mudar uma cláusula desse contrato. É possível? Com quem eu entro em contato? Qual é o canal? Qual é a fonte de informação? Então veja que a norma ela acaba abrangendo muitas situações quando se fala de comunicação com o cliente. Numa primeira parte, em relação à informação do produto e do serviço, e numa segunda parte, em relação ao atendimento ao cliente nas suas necessidades e também ali na tratativa de firmar um contrato, realizar um pedido, fazer essa comunicação com o cliente. E também a norma continua dizendo para nós o seguinte: na etapa C, ela diz obter retroalimentação do cliente relativo a produtos e serviços, incluindo reclamações do cliente. Quando a norma fala de retroalimentação, ela fala da informação que vem, entre aspas, de fora para dentro. Nesse caso, o requisito fala de cliente. O seu cliente quer fazer uma sugestão de uma mudança no produto. Opa, e se talvez o produto tivesse essa característica? Olha, não é uma reclamação. Eu estou falando de uma sugestão que o cliente dá. Por onde ele vai acessar? Por onde ele vai trazer essa informação para a tua empresa? Ou seja, existe um canal. Aí você coleta essa informação e essa informação, por exemplo, vai lá para o projeto. Essa informação vai para a diretoria. Essa informação vai para quem desenvolve o serviço, desenvolve o produto. O que é isso? Isso é retroalimentar. Eu busco a informação do mercado, eu coleto a informação do mercado e coloco ela como um requisito ou um possível requisito para uma adequação do meu produto, uma melhoria do meu produto, ou até mesmo uma nova versão do meu produto que eu vou oferecer, ou até mesmo uma melhoria no meu serviço. Um exemplo, o cliente sugere que
na realização do serviço de manutenção e revisão, que eu estava dizendo, revisão do automóvel, que o cliente ligue para comunicar quando o carro ficou pronto. Opa, isso não é uma reclamação, mas é uma sugestão por comodidade do cliente. Então, olha, é interessante talvez incluir isso na nossa forma de tratativa em relação com o nosso cliente. Então, a norma está falando de retroalimentação, incluindo reclamações. Ou seja, além de sugestões, elogios, é importante que haja um canal de reclamações. As empresas costumam chamar de SAC, Serviço de Atendimento ao Cliente, ou outras siglas, mas que querem trazer a mesma tratativa. Então, desta forma, quando o cliente reclama, é importante que essa reclamação entre no sistema de qualidade, de forma que ela seja analisada, se necessário, investigada, e depois, então, seja dado também um retorno ao cliente. O que aconteceu? Qual foi a tratativa? A reclamação procede ou não procede? Foi uma questão de problema do produto ou, de repente, foi uma questão de problema de mau uso do produto? De repente, pode ser. Porém, essa informação precisa ser uma entrada para o processo, precisa haver um registro para isso. Depois disso nós vamos falar do requisito de reclamações. Precisa haver uma forma de devolver essa reclamação, essa tratativa ao cliente e também de trabalhar isso dentro da empresa. Então, o que é retroalimentação? Eu coleto a informação do mercado e trabalho isso internamente para entender qual é a melhor tratativa para manter ali a satisfação do cliente diante do meu produto ou do meu serviço. E no item D, a norma diz: lidar ou controlar propriedade do cliente. Esse é um requisito que as empresas costumam apresentar dúvida. Nossa, mas o que é propriedade do cliente? Propriedade do cliente é qualquer coisa que seja do cliente e que está em poder da tua empresa. Por exemplo, eu falei aqui da manutenção de automóvel. Quando a pessoa presta o serviço de manutenção de um carro, o carro vai estar ali à disposição da empresa por algum período. Ou seja, o carro não é da empresa, é o quê? É a propriedade do cliente. Enquanto o carro está ali na oficina mecânica, é responsabilidade da oficina cuidar da propriedade do cliente. Ou seja, devolver o carro íntegro, com a manutenção finalizada e bem concluída, sem nenhuma deterioração ou nenhum estrago adicional no carro. Ou seja, cuidar da propriedade do cliente não é meu, mas como está no meu território, como está na minha empresa, como está sob os meus cuidados, eu preciso cuidar daquilo como se fosse meu. Essa é a melhor forma de, então, traduzir esse requisito. Eu cuido daquilo que é do cliente como se fosse meu. E como que eu faço isso na empresa, numa indústria, por exemplo? Às vezes pode deter de um desenho do cliente. Você pode deter de um dispositivo de controle de qualidade do cliente, de uma máquina do cliente. Você pode, de repente, receber matéria-prima consignada. Você não compra, é o seu cliente que manda. Opa, tudo isso é propriedade do cliente. Então você deve cuidar, deve ter meios de comunicar ao teu cliente que aconteceu alguma avaria, ou que você já recebeu o produto com alguma avaria, e você então convém que comunique o cliente para que ele não ache que a avaria aconteceu por causa do seu serviço, por causa da tua entrega de produto. Então, este canal ele deve ser tratado de uma forma muito inteligente pela empresa, muito cuidadosa, porque aquilo que é propriedade do cliente tem que ser cuidado como se fosse teu. E também a norma vai dizer para nós o seguinte: na última parte ela diz no requisito E: estabelecer requisitos específicos para ações de contingência quando pertinente. Opa, o que é ação de contingência, Tom? Pense, ação de contingência é como se fosse um plano B. Opa, plano B para quê? Para aquilo que você... Lembra que nós falamos lá na etapa 6 sobre levantamento de riscos, gerenciamento de riscos, abordagem com mentalidade de riscos? A contingência vem aí. E se algo der errado durante a execução do meu serviço? E se algo der errado quando eu estiver produzindo para o meu cliente o pedido dele? E se algo fugir daquilo que estava planejado inicialmente? Então eu tenho que ter um plano B. Opa, e como que é esse plano B? É o plano de contingência. E se acabar a energia na minha empresa? Opa, eu tenho um plano de contingência. Eu vou acionar o gerador de energia para que a fábrica não pare, para que a máquina não pare, e eu consiga entregar o produto à produção sem atraso ao meu cliente. O cliente, eu encontrei aqui uma peça a mais quebrada no carro que eu estava fazendo a manutenção. Opa, eu não posso simplesmente chegar e realizar a manutenção diretamente ali sem consultar o meu cliente. Então eu preciso comunicar ao meu cliente. Opa, mas eu não consegui falar com ele, o que eu faço? Preciso buscar outros canais.
Se o teu canal é, por exemplo, uma ligação, você pode encontrar, buscar, por exemplo, que o cliente sempre deixe um número de recado, um número reserva, que não seja só um número. O que é isso? É uma ação de contingência prevendo riscos, prevendo situação. E isso, então, nasce principalmente do gerenciamento de risco, da abordagem de risco. Então, estabelecer requisitos específicos para ações de contingência para cada situação que você prever que possa ter algum gap, alguma falha, alguma situação não prevista inicialmente, então isso previsto gerenciamento de risco deve mostrar para nós plano A, plano B, plano C, de repente, se for necessário, e sempre que for necessário utilizar o plano de contingência, estar registrando isso como uma boa prática, para que você saiba então quantas vezes o teu plano A está te deixando na mão e precisa aí de manutenções, por exemplo. Então olha que interessante, quanta coisa diz para nós o requisito sobre comunicação com o cliente. Quanta coisa aborda isso, e tudo isso nós vemos que são itens importantes para manter ali a satisfação com o cliente. Então, nós vamos ver no próximo requisito falar sobre determinação de requisitos relativos a produtos e serviços, que é o item 2.2.2 da norma. Eu espero que até aqui tenha ficado muito claro para você esse requisito, e se ficou alguma dúvida, deixe aqui o seu comentário. Se você tem alguma situação para complementar, também aqui abre o comentário, está disponível para você. Se precisa de alguma ajuda específica, acesse o nosso canal no Instagram, nosso perfil @3eixo.desenvolvimento, que podemos interagir de uma forma mais próxima, e também estamos à disposição se você precisar de algo personalizado para a tua empresa, para o teu negócio, seja grande empresa ou pequena empresa. Estamos aí à disposição para que você possa, assim como esse requisito, atender bem o seu cliente e tratar da melhor forma possível. Muito obrigado pela sua companhia, e nós nos vemos então no próximo requisito, na próxima